Muqueca de Política, Gilson, e hoje vamos entrevistar um cara sensacional. A gente vai falar com o jornalista e marqueteiro, mentor de políticos e autor deste livro que você vai ver aqui aberto, Israel Leal. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. A gente está muito feliz de ter você aqui, principalmente porque para a gente é um desafio muito grande a comunicação do legislativo e mais difícil ainda é trazer alguém com tanta bagagem para poder falar com a gente. Israel, vamos começar falando um pouco sobre o seu livro, sobre o processo criativo, e aí você também aproveita e fala um pouco sobre você, para quem está nos assistindo. Maravilha, Paulo, muito obrigado pelo convite, tá? Muito obrigado, Gilson, pelo convite também. Eu quero contribuir, tá? Eu tenho minha experiência aqui, eu sei que vocês têm também. Vamos aqui fazer uma troca de ideias e informações sobre essa questão do legislativo, essa questão da comunicação política, principalmente nessa base, né, que são os vereadores. Então, eu venho do jornalismo, sou jornalista, tá? E há 20 anos eu participei da minha primeira campanha. Minha primeira campanha foi para reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Então, comecei por aí. Depois virei repórter de rádio, aí eu fiz cobertura de eleições ali 2010, 2012, 2008 também. Então, fiz algumas campanhas cobrindo como jornalista. E depois ingressei na comunicação educacional, que me levou para a comunicação política. Da comunicação educacional, eu tive um chefe que se candidatou a deputado estadual, e aí ele ganhou, acompanhei ele na campanha e no mandato também. E aí não parei mais, né? Eu comecei a estudar sobre o tema, e hoje o meu negócio, o meu trabalho é comunicação política. E como vocês falaram, eu tenho uma bagagem já extensa no legislativo, com deputados e principalmente com vereadores. Daí veio essa ideia de lançar o livro, né? Porque eu vejo que o vereador, para mim, por ser a figura política que está ali do lado do cidadão, o vereador é aquele político que realmente pode ser o mais relevante para as pessoas. E eu trago isso muito na minha filosofia de trabalho, que é o papel fundamental da política de transformar a realidade das pessoas. Eu acho que a política ela tem que ser trabalhada com propósito, e o propósito é melhorar a vida das pessoas. O vereador é aquele que está mais perto das pessoas, mais perto de realizar esse tipo de propósito. Só que essa figura política, o vereador, é também aquele cara que mais negligencia a comunicação. E aí veio a ideia justamente da gente trabalhar um livro que é um guia, é um manual, é um passo a passo mesmo. Qualquer vereador que não tenha, desde que não tenha equipe, se abrir o livro e seguir o que está ali, o beabá que eu deixei nessa obra, ele vai conseguir ter uma comunicação de mandato eficiente. Então, comunicação de mandato para vereadores nasceu com esse propósito de ajudar esse ator político, o vereador, que está ali na base junto com as pessoas. E eu escrevi esse livro, Paulo, você sabe bem, no meio vamos dizer assim, um turbilhão, né, que foi as eleições do ano passado, as eleições de 24, quando eu passei um ano longe de casa, fiz campanhas no norte do país. Então saí de casa no dia 1º de janeiro, trabalhei lá na equipe do professor Marcelo Vitorino, e aí fui coordenar campanha em Manaus, a reeleição do Davi Almeida. Enquanto eu fazia Manaus, também coordenava à distância a pré-campanha do Nicolete lá em Boa Vista, uma pré-campanha que não se concretizou em campanha depois, mas também estava fazendo outra, que era Altamira, no Pará, que era o prefeito Claudomiro Gomes, que também foi para a disputa da reeleição. E quando a gente estava ali no finalzinho, já chegando perto da eleição, surgiu mais uma campanha para eu coordenar. Eu fui para Araguari, em Minas Gerais. Então, o ano foi todo de idas e vindas entre esses estados e entre essas cidades.
E quando eu parava, né, quando tinha algum tempo para parar, eu rascunhava alguma coisa, retomava Hey, aí descobri. algumas algumas informações que eu tinha ao longo da carreira, algumas informações que eu julgava importante para esse público, e começava a organizar essa, essa, essa obra, né? E aí, assim que eu cheguei, talvez tenha sido até um erro, tá? Assim que eu cheguei, depois que eu voltei dessa jornada das eleições de 24, cheguei em casa, fui escrever. Fui para o computador para colocar tudo em ordem, organizar, e aí organizei todo o livro e a gente lançou esse livro, Comunicação de Mandato para Vereadores, que é, como eu falei, um grande manual, um grande guia para vereadores poderem ter sua comunicação aí organizada e efetiva em seus mandatos. Então você levou um ano inteiro dedicado ao marketing político, né? Porque quando acabou, você, né, parou fazer o livro. Eu disse até na minha fala que Eu talvez... eu não consegui, porque quando acabou a eleição, eu ainda peguei a campanha da OAB, que foi até o final, final de Isso. novembro, e tirei aqueles 45 dias. Não, errado. Eu fui até o carnaval. Foi, inclusive, quando a gente sentou com o Gil, a gente sentou para ter ideia deste podcast. Eu ainda falei assim, ó, cara, depois do carnaval a gente senta pra conversar sobre isso, que eu não quero falar nada de marketing político. Vamos deixar a política um Vamos pouco. deixar a política. Na verdade, o único ato que eu fiz de procurar foi comprar o seu livro, que eu não podia deixar de fazer. Eu vi, eu assisti, acompanhei com você Obrigado, meu amigo. essas campanhas que a gente fez no ano passado, a gente conversou muito. Porque o que é bacana é exatamente isso, quando você tem colegas de profissão que você pode estar trocando experiência, porque às vezes o que eu estou sentindo lá em Goiás é o que você está sentindo lá em Manaus, entendeu? A história é outra. Exatamente. Mas as campanhas, elas têm, de fato, algumas tendências. Mas você focou a sua carreira e a sua vida em vereador. Vereador, eu costumo dizer que a campanha de vereador é a mais difícil. Porque ao mesmo tempo que você tem uma competição enorme dentro dela, da vaguinha de vereador, você também corre na contramão, o vereador não vai ter recurso, o vereador não tem material humano para poder estar fazendo essa campanha. Assim, complicado em todos os aspectos. A campanha de vereador você não compete, você compete dentro do partido. Então é uma coisa meio louca de se entender, porque você está concorrendo, na verdade, àquela vaga que o partido conquistou, ou as vagas do que o partido conquistou. Então, assim, por que essa escolha de vereador? Por que você focou essa. Eu sei que você faz e faz muito bem em campanha de executivo, mas por que esse foco no legislativo? Eu estava conversando isso ontem com um cliente meu. Ele fez a mesma pergunta que você fez agora. E eu acho, Paulo, que é justamente por conta dessa crença que eu tenho de que o vereador ele é aquele que pode realmente tá trabalhando ali junto das pessoas para melhorar a vida delas. Olha, eu sei que o legislativo ele tem os seus ritos, ele tem as suas atribuições, mas o vereador vai além disso. Eu não trabalhei com esse vereador, mas aqui na cidade de onde eu estou falando, que é a cidade de Paulista, a região metropolitana do Recife, anos atrás tinha um vereador que o trabalho dele, embora essa não seja a função dele, mas o trabalho dele foi transformar as ruas da comunidade onde ele morava. E esse vereador, ele conseguia o material de construção e envolvia toda a comunidade no trabalho de asfaltar as ruas da comunidade. Então, assim, esse cara transformou a vida das pessoas que moram ali, entendeu? E para mim, esse propósito da política de transformar as vidas das pessoas deveria ser seguido por todos os atores políticos que fazem no executivo, no legislativo, mas o vereador, por ele estar ali na base, né, estar ali do lado do cidadão, ele é mais um cidadão do que um popstar, então ele é um cidadão que está ali do lado das pessoas fazendo um trabalho. Se ele fizer bem feito, ele vai trazer benefícios para a vida das pessoas. Então, por acreditar muito nisso, eu tenho um olhar diferenciado para vereadores. E aí também enxerguei, lógico, uma oportunidade de mercado aí. Porque por mais que seja o político que tem o menor poder aquisitivo,
a gente sabe que são quase 60 mil vereadores no Brasil. E assim, a maioria esmagadora não tem trabalho nenhum de comunicação. Então, a gente tem um mercado grande aí para a vereança, se a gente souber trabalhar. Lógico que paga menos que um deputado, isso é óbvio, ele não tem esse poder aquisitivo de um deputado, e a gente precisa saber conviver com isso. Mas o mercado é muito grande, é gigantesco, dentre os políticos é o maior de todos. E como você falou, numa eleição, como a gente fala aqui em Pernambuco, é doidice porque a gente precisa aqui tentar primeiro viabilizar a campanha do Cabra, né? A gente precisa dar um jeito dele ser uma das pessoas escolhidas pelo partido, depois a gente correr atrás de recursos que não é fácil, geralmente vem do próprio bolso, para a gente poder construir aí minimamente uma campanha competitiva. Então, sim, é difícil, é muito complicado, mas eu enxergo no propósito da política que eu acredito e na oportunidade de mercado essa viabilidade para eu estar trabalhando especificamente com esse público. O processo de escolha de vereador, assim, fazendo uma analogia, é mais ou menos aquela primeira peneira que o jogador de futebol. Eu vi que você fez a analogia com futebol logo na sua introdução Exatamente, aqui, então eu vou exatamente. manter essa pegada e dizer que é a primeira peneira, né? O cara passa ali para vereador, para ser candidato a vereador, é a primeira peneira, mas o caminho ele ainda é muito longo, muito árduo, né? E assim, eu tenho alguma vivência, né, com vereadores, porque eu sou parceiro da União de Vereadores de Goiás, Ah, legal. então eu sempre estou nos eventos deles e palestrando, e assim, é fato que eles têm uma carência muito grande na comunicação, eles têm uma carência muito grande de mão de obra qualificada pelo fato justamente do que você falou, do recurso ele ser muitas vezes escasso, né? Então, para o cara viabilizar a campanha, às vezes ele passa o mandato todo pagando aquela campanha, né? Pagando a dívida. É muito complexo, mas assim, ainda assim, eu enxergo que por estar na ponta, por estar no chão da fábrica, como a gente poderia falar, né? O vereador ele tem grandes oportunidades do ponto de vista da comunicação. O que falta muitas vezes é alguém qualificado para mostrar a ele esse caminho, né? Como que tem sido esse desafio, já que você se propôs, né, a essa comunicação de mandato para vereadores? Como que tem sido esse desafio de pegar o cara que às vezes ele te chama porque ele já está mesmo perdido, ele não sabe como fazer, para onde vai? Como tem sido o desafio de mostrar assim, cara, não é tão ruim assim, dá pra gente fazer uma coisa legal, né? Dá pra gente fazer uma comunicação bacana. Como é que você tem enfrentado esse processo inicial de fazer o cara começar a acreditar no que ele tá fazendo ali? Mano, esse trabalho que é um trabalho comercial, né, da gente chegar e se apresentar e tentar incutir na cabeça dele a ideia de que ele precisa da comunicação para seguir, tem alguns artifícios que a gente utiliza, mas é muito na tentativa e erro e nessa questão da gente abordar o máximo possível de vereadores. São 60 mil no Brasil, então tem vereador a rodo por aí, e a gente precisa encontrá-los em rede social, fazer, de repente, algumas campanhas de tráfego, de impulsionamento. Eu visito muito câmaras, tá? E o livro me ajuda muito nisso agora, nesse momento. Antes a gente fazia na cara e na coragem mesmo, mas o livro hoje ajuda bastante. Movimentos como palestras, cursos, tudo isso ajuda. Mas é essa questão da gente realmente tentar colocar na cabeça dele essa necessidade de que ele precisa da comunicação para seguir. Não é fácil, né? Porque a gente sabe que por ser uma função chão de fábrica, né? Muitas vezes eles têm ali o eleitorado fiel deles, né? Não é raro a gente ter vereadores com 8, 10 mandatos, porque já tem ali o seu eleitor e não fazem trabalho nenhum de comunicação, na base do assistencialismo mesmo. Isso acontece muito. E a gente tenta colocar na cabeça deles de que a gente vive uma outra era, né? Que a gente vive um outro momento, que o digital chegou e o digital hoje faz diferença, e a comunicação digital faz a diferença no mandato e nas pretensões políticas que ele tem daqui para frente. Esse é um dos pontos. O outro ponto também que a gente trabalha muito
é a questão do upsell, né? Vamos colocar assim, a evolução política desse vereador. A gente consegue trabalhar muito bem a ideia de que um vereador ele pode sim construir uma carreira política mais, mais desenvolvida, vamos dizer assim. Ele pode tanto ser referência na vereança, de repente querer aí se tornar o presidente da Câmara Municipal, quanto passar para outros cargos. Então, um vereador que faz um trabalho bem feito, a gente consegue fazer essa transição, né? Para tentar dar a ele a possibilidade de repente, se tornar um deputado, de repente, se tornar o prefeito da cidade. Tudo isso a gente coloca no balaio para poder conversar com o vereador, com o parlamentar e tentar colocar na cabeça dele a importância da comunicação para todos esses momentos, seja para evoluir na questão de mandato político para um outro cargo, seja nessa questão de se fortalecer enquanto vereador e permanecer, né, ali com as bases dele nessa nova era, que é a era digital, a era da comunicação, a era que a gente precisa gerar conexão com as pessoas, que as pessoas cada vez menos acreditam na política, cada vez menos acreditam no poder de trabalho do político, e a comunicação é uma ferramenta importantíssima para a gente utilizar em todos os cargos, principalmente no vereador, para que ele continue, o cidadão continue acreditando naquele projeto, acreditando que esse vereador ele pode fazer a diferença na vida dele. Eu acho que esse plano de carreira que você cita aí é uma coisa que ainda é um pouco adormecida na cabeça da maioria dos vereadores que eu já tive Total. contato, e que o cara às vezes acha que aquilo ali é o teto dele, né? Isso. O negócio é me reeleger. Eu acho que essa dica que você dá aí para quem tá trabalhando com essa galera do legislativo, quer estruturar, né? Poxa, mas você quer o quê? Em quanto tempo? Você quer ser deputado, você quer ser prefeito, você quer continuar vereador, que também o cara pode, às vezes, Sim. querer, né? Ele quer só aquilo ali, tá bom. Mas você estruturar, bom, e a partir dessa estruturação que você faz, você começar a desenvolver um plano de comunicação, um projeto de comunicação que facilite que esse cara ele atinja esses objetivos, né? Eu acho que comercialmente, como você falou, né? Esse tipo de serviço sendo vendido, sendo embalado, né, e colocado na mesa para o político, ele se torna algo essencial hoje, né? Não é mais uma coisa optativa. Eu posso querer, eu posso não querer. O grande problema está justamente no fato de que, às vezes, alguns ainda têm essa descrença, né? De que o digital ele pode fortalecer a reputação. E eu vejo que isso, graças a Deus, cada vez tem diminuído. Os novos vereadores que vão chegando, isso eu até tive a percepção, inclusive, em um desses eventos da UVG que eu participei, era uma leva de vereadores completamente nova da última vez que eu tinha ido lá, né? Porque é um novo Porque, mandato. na verdade, não é que os vereadores estão entendendo, é que eles estão perdendo o cargo e quem está Exatamente. chegando entende. Os caras que chegaram, cara, o nível de perguntas já era diferente, as dúvidas já eram diferentes, o pós-palestra, os caras já vinham com perguntas muito mais avançadas, então você começa a ver que, beleza, a gente não pode aqui vender uma ilusão de que o cara vai fazer a comunicação e com aquilo ali só ele vai se eleger, porque a conjuntura de uma eleição ela é muito maior do que só a comunicação. Mas todo mundo já entendeu que um dos pilares realmente é a comunicação. Poucos ainda não entendem isso. Tanto que eu fiquei surpreso que tinha um vereador que ele tinha quase 80 anos, na casa dos 80 anos. Foi a primeira vez que ele se elegeu. E a primeira coisa que ele fez quando acabou foi: veja só, eu não entendo muito desse negócio de celular, então quando você colocou o QR Code ali, eu não acertei. Mas você vai falar com a minha assessora, porque é importante que ela tenha acesso a esse material, porque olha aí meu Instagram, olha como é minha comunicação. Legal. Então, assim, é interessante a gente perceber esse movimento, e eu acho que vem muito também de profissionais como o Paulo, como você, que estão sempre colocando conhecimento, né, à disposição das pessoas, para que elas entendam que é um pilar e que esse pilar agora ele faz parte da estrutura principal, né, de um mandato. Mas aí a gente tem o contraponto, falando sobre a questão do plano de carreira. E quando o cara ele sonha alto demais, como é que você faz para manter ele motivado, mas ao mesmo tempo chamar ele para a realidade?
É a gente planejar por etapas, Gilson. A gente precisa deixar claro de que essa mudança, né, essa evolução, ela não acontece do dia para a noite. O cara é um vereador, ele precisa pensar, primeiro em seu mandato, primeiro fazer bem o seu mandato, para depois construir aí reputação, alianças, e uma base financeira, né, para que ele tenha a possibilidade de ir crescendo. E quando o cara pensa muito alto, bicho, eu quero ser governador do estado. Então é trabalho da gente, do consultor, puxar esse profissional, puxar esse vereador para o chão, né, colocar os pezinhos dele no chão e explicar que o processo não é bem assim, explicar que o processo ele leva tempo, ele é uma construção que demanda aí muito trabalho, demanda muito esforço e demanda, assim, investimento de dinheiro, lógico, e de tempo. A gente precisa deixar isso muito claro, porque senão, como você falou, existem muitos sonhadores que vão querer, do dia para a noite, mudar de forma radical o status político dele, e nosso trabalho não é vender ilusões. Nosso trabalho é vender um planejamento sólido, um planejamento que tenha base e que seja executável, né? Então, essa parte do planejamento é muito importante. A gente definir aí as etapas que o vereador ele precisa passar para que ele alcance aí essa evolução na carreira, como a gente tá pensando em fazer com esse ator político. É o plano de carreira, né, no caso. Eu gosto muito aqui de fazer um exercício com os convidados de dar aquele caminho, né? Porque a gente tem muita gente que assiste a gente que tá no início, né? Tá engatinhando e a gente também tem gente que tá Voando. Sim, voando. Mas eu gosto muito de fazer esse exercício de perguntar aos nossos convidados, entrevistados, né? Assim, hoje, um cara que entrou no mercado, ele começa a assessorar um vereador. Então, se ele fosse seguir a metodologia do Israel, a metodologia que está aqui no livro, né? Como é que ele faria esse passo a passo para traçar esse plano de carreira, para chamar o cara para a realidade? Como é que você indica que esse cara ele faça esse caminho para ele começar a galgar junto com esse cliente dele as novas possibilidades, começar a entender as novas possibilidades e colocar em prática? cara, eu acho que é a base de todo planejamento, né? Chama o cara, faz uma entrevista em profundidade, entende aí quem é aquela pessoa, o que é que cerca aquela pessoa, o que é que faz parte do universo daquela pessoa, quais são os sonhos, quais são os planos, o que é que a família pensa sobre o projeto daquele vereador, que Importante. isso é muito importante, né? Se a família não comprar, Às vezes o mais importante é isso. com Às vezes o mais certeza. Saber se a importante é a mulher vai família. deixar. Exatamente, exatamente. Às vezes é o sonho do cara, não é o sonho da esposa. Então, isso complica demais o trabalho. Então, a gente ter essa análise de ambiente, a gente parte aí para um SWOT, para saber as oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, para a gente entender com detalhes a base dessa pessoa, a base desse aspirante aí a um cargo político mais acima. Então, essa parte do planejamento é importantíssima, porque a partir disso é que aí a gente entra com nossa expertise, né, com o nosso conhecimento, para que a gente possa elaborar aí um plano de ação, para que a gente possa elaborar aí as etapas pelas quais o vereador vai precisar seguir para poder alcançar esse objetivo de carreira. Então, sem essa base de você conhecer profundamente o vereador, sem você conhecer profundamente o ambiente que faz parte daquele vereador, do universo daquele vereador, você não consegue criar esse tipo de planejamento. Você fala de planejamento e eu sou um cara apaixonado por planejamento, assim como você é, que lhe Sim, conheço. E a gente gasta uma energia muito grande nesse início por entender que cada candidato tem uma particularidade, cada campanha é diferente da outra. Apesar exatamente. de ter particularidades de tendências do que está acontecendo no mercado. A gente gasta muito essa energia, mas a gente não percebe que o candidato, às vezes, não entende aquele documento que a gente vai fazer no início de uma campanha de
40 páginas, 50 páginas, e que dá uma diretriz muito grande. Eu acho que para a equipe que está trabalhando, se você tem aquele material, aquela linha guia, ele é fantástico. Um planejamento segura a campanha. A qualquer dúvida, você volta para aquele planejamento que você fez lá atrás e vamos rever aqui e ver se está nessa linha, né? Vamos pegar aqui 4 discursos para o candidato e vamos segui-los, né, durante a campanha toda. Se tem qualquer publicação que você não tá nesses 4 discursos, esqueça, ela não cabe na página do cara, você não tem por que falar sobre aquilo. Então, assim, a gente pensa muito nessa questão de planejamento, mas você também sente que o retorno do político e dos seus assessores para planejamento é meio assim, tem um documento qualquer, um papel qualquer, escreveu qualquer coisa, parece que não gastou tempo para fazer aquilo. Você também sente Total. isso, essa resistência do político hoje? Total, total, Paulo. Uma das grandes dificuldades que a gente tem, né? Eu estou num processo hoje de planejamento de um mandato de um presidente de Câmara, e assim, enquanto eu estou fazendo planejamento, a pressão é para que a gente comece a rodar peça, a gente comece a criar, a gente comece a colocar o bloco na rua, como a gente fala por aqui. Isso. Mas assim, sem essa parte do planejamento, a gente vai acabar fazendo qualquer coisa, vai fazer mais do mesmo, a gente não vai cumprir com aquilo pelo qual a gente foi contratado, né? Então, o planejamento é importantíssimo e sim, a gente tem muita resistência ainda dos políticos e da equipe, principalmente, assim, e eu vou me achar um velho agora, mas o pessoal mais novo, né, que está chegando agora no mercado, é um pessoal que tem uma resistência a planejamento, tá? É um pessoal que tende a trabalhar com o achismo, com aquilo que vê nas redes sociais e acha que é legal, que acha que vai funcionar com fulano, que acha que vai funcionar com cicrano, e a gente acaba tendo dificuldades de seguir planejamento com equipes muito jovens. Então, há todo um trabalho, um papel aí de educação também desses Uma das profissionais. situações que a gente pode ter, isso é notório, a equipe do João Campos vai cuidar do Lula. Você não vê o Isso, mesmo resultado porque João Campos é João Campos e Lula é Lula. Não tem. O planejamento para João é diferente do planejamento para Luiz. completamente. E uma coisa que a gente fala aqui vez por outra, né? E cabe até a gente falar novamente, é que a democratização da informação sobre o marketing, sobre a comunicação política digital na internet, ela é muito bacana, é muito interessante, mas ela criou impressões, né, em alguns políticos que seguem influenciadores de que as coisas elas são muito simples e que o digital vai resolver tudo. E isso acaba quebrando um pouco essa ideia de um planejamento bem estruturado, com processos, com momentos para fazer determinadas coisas, momento para fazer outras coisas, entender organogramas e cronogramas, né? Infelizmente, o simplismo ele acabou imperando, né? Porque as pessoas acham que é ligar o celular com uma ideia na cabeça e fazer, e amanhã você tem uma outra ideia e o cara tem que ter ideias. E ele acaba não entendendo a importância de aceitar, entender, implementar e colocar em prática um planejamento de médio e longo prazo para ter sucesso, certo? Isso para mim já está bem posto e eu enxergo como muito comum, né? Aquela coisa do tem que ter a ideia hoje, tem que ter a ideia viral amanhã, tem que ter outra ideia viral amanhã. E isso daí a gente sabe que não é a base de uma comunicação política bem feita. Aí eu quero saber de você o seguinte, como é que você encara, né, essa nova onda que o mercado ele vem sofrendo? Isso tem impactado no seu trabalho? Porque eu já sinto, de certa forma, algum impacto no meu trabalho, de você ter que convencer mais. Antes era mais fácil você colocar um planejamento na mesa. Eu tenho sentido isso, que hoje o cara tá muito nessa de viralizar, de trend. Eu acho péssimo quando o cara se foca só nisso. Você tá encontrando também essa dificuldade ou é uma particularidade, uma coisa que eu percebi só aqui? Cara, falando de vereadores, né, que é o Sim. tema principal da gente. Vamos colocar aí que 80% não tem comunicação, 20% tem comunicação. E desses 20%, 90%, quando você vai analisar a comunicação do cara, é só factual e trend. Factual e trend, factual e trend. Só focam nisso. E você não tem uma estratégia, você não tem um resgate do trabalho do cara, você não tem
um reforço aí de reputação do que o cara pensa, de quem o cara é, e 90% é trend e factual, e cobertura do factual. E é muito difícil a gente vender a ideia de que o planejamento é importante, de que a gente precisa resgatar a história da pessoa, as ações da pessoa, que a gente precisa reforçar a reputação e até, de repente, rumar a reputação do vereador para outro canto, para outro lado. É muito difícil porque está todo mundo muito ligado nessa questão de viralização, de trend. Por mais que a gente fale, mas as pessoas ainda acham que like é voto, então acham que ter muito like ali, ter muitos seguidores, vai garantir aí uma votação expressiva nas próximas eleições, e a gente sabe que não é assim. Por exemplo, eu trabalho com alguns vereadores que têm, assim, milhares de seguidores, até quantidades muito boas de seguidores, um engajamento até legal com as trends, mas apanham muito na imprensa. E aí a gente precisa fazer um trabalho de imprensa, essa imprensa, tanto a imprensa por meio de blogs, quanto de páginas no Instagram, que agora se multiplicam, né? Cidade aquilo, cidade isso. Aqui em Recife a gente tem muito os ordinários, né? Então tem Recife Ordinário, Olinda Ordinária, Paulista Ordinária. Os ordinários. É muito ordinário junto. E essas páginas batem assim tanto no executivo municipal, mas também batem muito no legislativo municipal. E se a gente não tiver um trabalho de base, de planejamento para combater essas páginas, a gente ou vai continuar apanhando e não vai se defender, ou a gente vai se defender de uma forma que vai levantar ainda mais o problema, vai deixar o problema ainda mais sério. Então, não há um pensamento, um planejamento para que a gente possa estar trabalhando a comunicação política do vereador de forma estratégica por conta dessa necessidade que todo mundo sente de viralizar, de ter likes, de ter muitos seguidores. É um cenário complicado que demanda muita conversa, demanda muita paciência. Graças a Deus, sou um cara paciente. Sou um cara tem que ser muito. Sou um cara que tem esse dom da paciência e é na base da conversa mesmo e de mostrar principalmente os resultados das ações que estão sendo tomadas hoje. Se a gente conseguir ter uma boa previsibilidade do que pode acontecer se nada mudar do que está sendo feito hoje, e se a gente fazer com que o político ele entenda isso também, entenda qual vai ser o resultado daqui a 2, 3 meses das ações que estão sendo feitas hoje, ou daqui a 3 anos nas eleições, se a gente conseguir passar essa mensagem para ele, a gente já tem aí 70% de possibilidade de convencê-lo a mudar a forma como ele faz comunicação. Eu tinha uma palestra, ela não faço mais agora, mas que era transformando likes em votos, porque eu concordo 100% com o que você fala aí, like não é voto. Você tem o like e você tem que transformar esse like em voto, né? Exatamente. É uma conversão, né, de moeda. É o funil de vendas, como a gente aprende no marketing. Isso. Você transporta o conceito e implementa um conceito diferente, né, dentro do perfil do cara para você tratar o seguidor que veio por uma trend, por um estouro de bolha, ou por um aumento de bolha e tratar ele até ele se tornar voto, né? Mas aí a gente falou aqui sobre essa ânsia pelas trends, né? E aí, uma coisa que a gente já falou aqui em vários programas e que eu vejo sangra os olhos, que é, entrei na trend, cara, e daí, né? Minha mãe, por exemplo, ela não sabe que porra é trend. Então, ela vai ver ali no feed de um político uma foto, um vídeo diferente e escrito entrei na trend, e pra ela isso daí não significa nada, né? Zero. E não é só a minha mãe, são várias mães pelo Brasil que têm essa mesma visão. Então, o que acontece? A gente enxerga nesse movimento que você fala, né, sobre essa necessidade de viralizar, que se esqueceu da necessidade do cara contar uma história sobre ele, falar sobre valores, falar sobre as suas raízes, o que moveu ele a estar na política. E aí, quando a gente fala de abordar esses assuntos,
não é de uma forma chata e enfadonha, né? A gente tem como fazer isso de uma Sim. forma legal. E aí, assim, eu queria que você contasse pra gente aqui uma experiência sua com um cara que talvez fosse muito dentro dessa estética da trend do viral e que você conseguiu trazer ele para essa realidade muito mais interessante do marketing político, que é quando você mescla as coisas e os resultados. Porque eu acho que o resultado ele grita, né? Quando o cara tem resultado, ele passa a derrubar todos os conceitos dele e começa a aceitar o que você fala, né? Então, você já teve essa experiência de um cliente que você conseguiu fazer ele abrir os olhos para essa necessidade? E como que foram os artifícios? Quais são as técnicas que você usou nesse meio do caminho aí? Cara, eu acho que assim, isso é corriqueiro. Talvez não tenha um grande exemplo que vá bater, vá bater com isso, mas isso é corriqueiro quando a gente estuda muito a área, né? Então, quando a gente encontra um ponto que precisa enfatizar enfatizar o nosso conhecimento sobre o assunto, se a gente tem um repertório legal, se a gente tem uma ideia de como aquilo se resolve, a gente trazendo esses pontos, a gente trazendo essa experiência até de outros profissionais, né, a gente consegue, eh, a gente consegue reverter. Um cliente, uma vez que eu trabalhei, por exemplo, não era nem a questão de que ele queria fazer a trend, mas talvez seja uma situação que aconteça até mais. Ele tinha uma ânsia de entrar nesse jogo viral, né? Ele tinha uma ânsia de se comportar como esses políticos que hoje são conhecidos como os políticos tiktokers, né? Sim. E mostrando com exemplos mesmo, a gente fazendo uma curadoria aí de conteúdo de políticos nas redes sociais, a gente mostrou para ele que isso não era um caminho obrigatório para ele seguir. É uma crítica que eu venho fazendo muito até nas redes sociais sobre essa. E crítica a profissionais, tá? Lógico, eu não critico o profissional A ou B especificamente, mas a essa Sim. ideia que A profissionais postura, trazem. né? Exatamente. Que profissionais trazem de que a comunicação ela precisa ser viral, né? Que a gente precisa trazer um ponto de atenção muito maior do que a mensagem que a gente quer passar. Eu tenho essa crítica porque isso está deixando os políticos ansiosos. E aí a gente vai conversar com o político vê aquilo acontecendo na rede social, vê aquilo dando certo com outros políticos, só que ele não tem o mínimo perfil necessário para a gente seguir. Já me aconteceu muito isso, cara. Tipo assim, o cara não tinha nada a ver com trend nenhuma, com animação, com aquela coisa performática. E o entorno queria, porque queria que ele se tornasse aquilo. É surreal, E ele cara. aqui, o que o Manga está fazendo, Ó, o tem que manga fazer aqui, igual. ó. Tem que ser Faça. igual. E eu tenho tido essa experiência, meus amigos, em relação ao próprio político. Eu tenho conversado com muita gente que tem essa ânsia de, eu preciso ser, eu preciso fazer acontecer, eu preciso trabalhar igual a fulano, igual ao político X. E a gente vê que já há ali uma ansiedade para ser igual a outra pessoa. Só que a pessoa não tem o mínimo perfil São necessário perfis para a gente distintos, poder né? Às trabalhar vezes, aquilo para chegar naquele ponto. o que o político esquece é que o que torna ele único é ele ser ele. Aí ele Exatamente. quer imitar o outro, acaba sendo mais do mesmo, acaba sendo uma coisa forçada, uma coisa que não tem. Eu acho que o cara tem que ter essa identidade. Israel, ano que vem temos eleição. O papel vamos ficar ainda na questão de vereadores. Existem aqueles vereadores que saem, se lançam para sair deputado estadual, federal, para poder manter o voto dele na Isso. cidade, o nome dele ativo, né? Você ser sempre lembrado. Então, o que você acha desse tipo de estratégia? Você acha válida ou você acha que o cara só deve entrar de fato numa candidatura para deputado estadual, federal,
se ele tiver chance real de ganhar? Cara, a gente tem três opções, para mim, viáveis para vereadores no próximo ano. Primeiro, se ele tem uma reputação consolidada e capital político, se ele tem capital financeiro para isso, e identifica até mesmo, mesmo por conta, através de uma pesquisa qualitativa, que ele tem alguma chance de fazer esse upsell, de fazer essa evolução na carreira política dele, então ele tem que tentar, porque aí ele não perde, né? Ele vai estar ali, tá reforçando a sua reputação política com essa candidatura. Ele vai aparecer mais para o eleitor dele. Se ele perder, daqui a 2 anos depois tem outra eleição e ele vai estar com aquela mensagem mais fresca na cabeça das pessoas, né? Lógico que ele não pode fazer um trabalho feio e aí não ter votos na eleição, porque aí a gente tem um efeito reverso. Então é muito importante, primeiro, identificar esse cenário, se é passível, se há alguma possibilidade dele ganhar ou de ter alguma possibilidade de fazer uma boa votação. A segunda opção seria justamente essa, é você disputar a eleição com a cabeça, com o objetivo de reforçar isso, a reputação e capital político para as eleições do ano passado. Então o objetivo é esse, você não vai com o objetivo de ganhar, vai com o objetivo de fortalecer o capital político, fortalecer sua reputação para 2 anos depois. E o terceiro ponto é você trabalhar em apoio a algum candidato, né? O vereador ali, ele tem suas bases, então já pensando também nas eleições de 28, ele vai ali se juntar com o candidato ao o executivo, ao legislativo do próximo ano, que possa dar algum tipo de apoio a ele 2 anos depois. Então, existem esses três caminhos. O cara vai disputar tentando ganhar, o cara vai disputar somente para levantar capital político e reputação, ou o cara vai mobilizar suas bases para eleger alguém que vai ajudá-lo 2 anos depois. Essa questão de você mobilizar bases, né? Eu acho importante, eu acho interessante. Quando o cara ele vai nesse objetivo ou quando ele tem um processo bem estabelecido, como você falou, de pensar no futuro e ele usa aquilo ali como um teste, como um momento de ver o alcance, como que o nome dele tá, porque dificilmente a gente vai ter um cara que vai sair aqui de vereador numa cidade pequena, né? A gente tá aqui falando sobre vereador sem verba, então eu tô considerando vereadores de cidades menores. O cara vai sair de uma cidade menor e de repente se tornar deputado estadual. Isso pode acontecer, mas é 1 em 1 milhão, né? Não é Sim. uma coisa que vai ser corriqueira e é muito mais ocasional. Mas aí a gente entra naquela seara, né? Vem de lá o grupo de oposição para fazer conta dos votos que o cara teve. E aí a gente entra nessa espiral da ansiedade que você falou. O comunicador, o marqueteiro, ele também precisa ter uma veia de psicólogo, terapeuta aí nessa hora, né? Para poder segurar essa ansiedade do cara. E aí, como é que você lida para validar quando o cara ele dá esse passo e na cabeça dele foi um desastre, mas você enxerga que foi positivo? Porque a gente tem uma visão mais pragmática, né? O cara às vezes olha a provocação que a oposição fez, o cara olha o outro cara de uma outra cidade que fez mais, que conseguiu mais votos. Então, como é que você faz primeiro para mensurar e mostrar ao cara que às vezes a visão de fracasso ela tá equivocada e também tem o oposto, que o cara vai testa e acha que agora pode sair governador por conta de uma votação. Como é que você lida com acomodar, né, essas percepções dos vereadores, dos políticos envolvidos no processo, para que o processo ele não se quebre ali e tome um rumo que ainda não foi programado? Cara, eu já falei sobre a questão da gente ter uma capacidade de previsibilidade, é muito importante em todo o processo de consultoria, a gente passar a segurança de que a gente tem domínio daqueles dados, tem domínio de prever o que pode acontecer. Lógico que ninguém é evidente para cravar, mas se a gente tem essa capacidade de passar com segurança
os resultados de todas as ações, os resultados prováveis, isso já ajuda demais. Outro ponto que eu acho muito importante, lógico que isso demanda também poderio financeiro, é a gente estar testando isso com qualitativa, né? Boa. Então, é muito interessante, bicho, se a gente fizer uma qualitativa depois das eleições, principalmente com quem não ganhou, né? Nesse processo de vereança, que ele vai tentar aí um cargo maior, o cara não ganha, logo depois de fazer uma qualitativa é sensacional. Mesmo que você não tenha dinheiro para bancar um instituto, eu costumo fazer qualitativa eu mesmo. Então, a gente geralmente não me conhece na cidade, junta lá um amigo de um amigo, consegue juntar umas pessoas, vou lá e trago, faço um grupo focal, trazendo aí algumas questões gerais da cidade e coloco o nome do cara ali no meio. É uma das saídas para a gente tentar burlar aí essa falta de verba financeira, e a qualitativa nesse momento seria, eu acho, ouro puro para a gente Sim. poder convencer o político sobre os resultados daquela empreitada dele. Mas acontece por aí também muito aquele assessor que fala assim, não, mas aqui na cidade é diferente. Com ele só funciona assim. Paulo já vem Porque- logo futucando. Porque, na verdade, é um dos maiores desafios, né? Eu costumo dizer que matar leão durante a eleição é fácil, o difícil é desviar de anta. Porque, de fato, Carinhoso, acontece muito carinhoso. isso. E nos mandatos também, né? Aqueles assessores babões, aquela situação. Acontece muito. E como é que você lida com isso, assim, sendo profissional, fazendo planejamento com esses pitacos? Assim, a gente até falou isso anteriormente, assim, que é uma coisa que, inclusive, para mim, às vezes, até se tem muita interferência da família, principalmente esposa ou marido, eu acho que o processo desanda e você não tem comunicação. Porque, na verdade, é o que ele quer. Né? Eu costumo dizer, mas, doutora, a senhora que de noite pode conversar com ele e convencê-lo. Né? Eu não posso, eu não tenho esse poder. Então, assim, como é que você trabalha com isso? Como é que você lidar com isso, meu amigo? Paulo, se a gente. Duas dicas de ouro aí para todo marqueteiro, né, que está começando agora. Invista numa pós-graduação em psicologia, tá? E seja o psicólogo aí nos Boa, momentos de boa, boa, boa. ansiedade. Bom, Boa E dica. invista num curso intensivo aí da história da cidade. Porque aí você tem a resposta perfeita para esses pitaqueiros, para essas pessoas que dizem que aqui é diferente. Ah, rapaz, mas aqui é diferente, só que eu fiz um estudo aí aprofundado da cidade e eu sei como é que a gente bula. Mas, lógico que isso é brincadeira, mas assim, eu sou um cara, como eu disse, muito tranquilo, muito bonzinho, tá? E muitas vezes, e assim, na maioria das vezes, mas uma hora a paciência acaba, né? E a gente precisa, em alguns momentos, sempre tentando trabalhar ali as boas relações, mas em alguns momentos a gente precisa se colocar e ser mais duro, mais direto em relação ao conhecimento que a gente tem sobre o processo. Ah, cara, se aqui não funciona desse jeito, porque aqui é diferente e tal. Sim, mas vocês já tentaram fazer da forma como eu estou falando, da forma como eu estou orientando, que é uma forma aí comprovada por N campanhas, que diversos marqueteiros em todo o Brasil fazem, indicam. Vocês já tentaram fazer dessa forma? O cara pode dizer que não, porque não tenta, porque tenta se fazer sempre da mesma forma. E como é que eles querem, quando se contratam uma consultoria, eles querem tomar um rumo diferente, né? Então, como é que eles querem fazer diferente algum processo se eles batem na mesma tecla sempre? É, esse bordão, né? Que é um bordão. Mas aqui é diferente, que o Paulo citou e que você destrinchou bem. Eu acho que ele acompanha 98% dos marqueteiros. Os 2% que não ouviram vão ouvir em algum momento, né? Ah, Sim. mas tem que. É porque talvez ele esteja fazendo marketing na cidade dele. E aí ele não escuta porque já escutou antes de entrar no. Só vive aquele mundinho, né? É,
Eu, há 3 anos atrás, eu fui fazer no Distrito Federal, né? Sim. E aí o pessoal fez, não, porque você não conhece aqui. Eu fiz, me dá uma semana. Eu tava longe de casa, longe de família, me dá uma semana que eu vou só estudar o Distrito Federal. E vou conhecer esse canto todo. Peguei o carro, cara, saí andando. Falei, pô, a Bahia é enorme, o Distrito Federal é um quadradinho. Aí eu voltei pro cara e falei assim, você teve uma semana para aprender marketing. Você aprendeu que eu conheço tudo do Distrito Federal. Tome aqui os números, tome aqui. Eu fui num lugar que o cara nunca nem pisou na vida. Desmontou a narrativa. Isso que o Israel falou é bacana. Você tem que também entender a cidade. Você tem tem que mergulhar na cidade, porque existem particularidades, existem. Mas aí você vai conectar, você vai, né, adaptar o que você já usou em cidade tal para trazer para aquela cidade, para aquela realidade, para aquele momento. Eu acho que isso aqui é uma coisa bacana. E é aquela coisa, a gente não vai reinventar a roda, né? Quando o cara fala, mas você não sabe como é aqui, ele tá querendo dizer que o que a gente sabe fazer, o esqueleto, a estrutura do que a gente sabe fazer não se aplica. E a gente sabe que a gente não vai reinventar a roda. O grande desafio tá em você realmente compreender, como você fez, compreender o ambiente, compreender o cenário, ter acesso a números, que eu acho que o que o Israel falou aí sobre qualitativa é essencial, né? E a gente sabe que muita gente, principalmente quando se trata desse público que a gente está tratando aqui, lida com a falta de recursos, como você citou bem, e nem sempre é possível você ter acesso a números precisos, né? Mas o grande desafio está em você conhecer realmente o cenário para que você, quando comece a implementar o que você quer implementar, você tenha a certeza do que está fazendo, né? Porque também tem uma questão que é um trabalho que exige muita confiança, né? O cara está confiando no que ele tem de mais importante ali a você, que é a imagem. E se você vacilar, realmente você pode colocar tudo a perder. Então, é de suma importância que a gente conheça e crie esse elo de confiança com o político e com o seu entorno. A gente sabe que com o entorno nem sempre é possível, né? Mas o mais importante mesmo no final é você e o político ali. E aí, Israel, dentro, né, da importância dessa confiança, eu te pergunto, você já demitiu clientes, cara? Porque a gente tá falando aqui do cliente chato, do que tem muito babão, tá? Você já demitiu cliente? Eu tenho visto um movimento do mercado de muitas pessoas agora já fazendo isso, né? Que antes a gente tinha o medo, né? De mandar pastar, de mandar embora. Mas você já demitiu? Como é que você lida com isso? Qual é o ponto onde você fala assim, daqui não tem como ir pra frente, vamos encerrar? Porque quando perde a confiança, perde tudo, né? Não, com certeza, com certeza. Sim, já aconteceu. Não com essa frequência que a gente tem visto realmente hoje no mercado de demissão de cliente. Como eu disse, eu sou extremamente paciente e eu levo tudo na conversa até chegar a um ponto realmente de ruptura. Então, quando a pessoa nem faz aquilo que você tá orientando e deixa com que outros atores comecem a coordenar mais do que você o processo, então não tem sentido a gente ficar mais naquele momento. Sim. Não tem mais sentido a gente se colocar como um coordenador ali do processo se a pessoa não faz o que você está orientando e se tem outras pessoas que naquele momento estão tendo mais voz do que você. Até Isso eu porque acho. a identidade do trabalho ela já não vai ser mais a sua, né? Exatamente, exatamente. Aí você passa a ser, deixa de ser um consultor para ser, sei lá, um membro de um conselho. E não foi para isso que você Um foi criador contratado. de ideias, né? Exato. É muito complicado. Então, assim, uma coisa que é importante falar para quem está aí assistindo, não tenham medo de demitir o cliente que não lhe escuta. Só fique com ele se você estiver precisando do dinheiro para pagar suas contas. O que não falta é cliente. Só fique com esse cara se você realmente só tiver o dinheiro dele para pagar suas contas, porque é péssimo você ter um cliente que não escuta a sua orientação, não faz o que você pede, cria um ambiente terrível para se trabalhar e no final, sabe o que acontece? Mas aquele trabalho ali com fulano foi Paulo que fez. Exato. E aí, Paulo, como você é que perdeu faz? aquela eleição. A gente não perde eleição, quem perde eleição é o candidato. Né? Porque exatamente tem esses fatores. Exatamente. Assim, mas, e no fim, o pessoal vai lhe contratar e pergunta assim: se já ganhou quantas eleições? Amigo, eu já participei de muita eleição. Agora, ganhar a eleição, quem ganha, quem perde é o candidato. Não adianta. Não adianta. Você tem N fatores que interferem nisso. Eu acho que
campanha vitoriosa. Tem campanha que eu perdi. Na verdade, eu aprendi muito mais com as campanhas que perdi do que com as campanhas que ganhei. Se a gente for parar para pensar. Porque Sim. você tem erros que você... Aquele erro que eu cometi naquela campanha, esqueça. Né? Que eu permiti que acontecesse, né? Porque, pô, você tem uma interferência de uma esposa que tá dentro do processo. Você fala, pô, é melhor você entregar a estratégia e o planejamento para a esposa do candidato e falar assim, ó, toca, que é melhor. Né? Você não vai perder tempo discutindo comigo e debatendo comigo uma situação que tá aqui. Então pega isso aqui, toca isso aqui, eu vou embora, muito obrigado, recebo pelo que eu tenho que receber e saio do processo, naturalmente, demitir o candidato. Claro. Né? Isso, eu acho que isso, inclusive, é uma tendência, porque assim, ó, o mercado, cara, tem muito candidato por aí, mas tem muito candidato mesmo. Tipo assim, natural, você não vai demitir o candidato e pegar um candidato de oposição a ele na mesma eleição. Eu acho isso É feio. uma cretinice, né? Não, feio. não é legal, Eu já não. tive proposta pra fazer isso, viu? Tipo assim, Exato. surreal, cara. É Como os loucura. caras vêm. Mas acontece. Que parece até que é pra usar também Isso. politicamente Usa a coisa, politicamente, né? exatamente. Pô, Você, na é verdade, feio tá demais. sendo usado E eu acho que o politicamente. cara fazer isso daí é um suicídio dentro do mercado, né? Pra mim é o cara realmente estrangular a reputação. Mostrar o que é, né? Agora, Israel, a gente falou aqui e eu quero colocar uma pimenta de leve aqui, né? Depois a gente vai colocar pimenta de cheiro e a pimenta Eu vou colocar uma de Rapaz, pimenta de leve. cuidado De aí com essa leve, de pimenta. leve. A gente falou aqui sobre influenciadores, né, que hoje vendem as facilidades do marketing político, de como se eleger com pouco dinheiro, apenas com comunicação, como fazer uma comunicação assim ou assado, vão te alçar ao que você quiser. E você é um cara que também é criador de conteúdo, certo? Sim. E aí eu lhe pergunto, cara, como é que você faz para equilibrar esses pratos? Porque você se mostrou aqui um cara consciente e um pouco contra essas promessas mirabolantes, né? Você não foi muito incisivo, porque eu sei que a gente não precisa também atacar ninguém. Exato. Mas assim, o seu posicionamento ele se mostra um pouco contra esses milagreiros, né? Como é que você faz para criar o seu conteúdo para ser atraente numa era onde as pessoas querem ser impactadas o tempo todo e querem uma liberação de dopamina contínua através de promessas e milagres e impactos e mais impactos? Como é que você faz para conseguir promover o seu trabalho, conseguir divulgar suas ideias sem entrar nessa seara do milagreiro, do cara que vende o milagre da eleição sem dinheiro, só com um Instagram e um celular? Cara, primeiro que eu sou contra milagreiro, tá? E sou contra cartilheiro também. Aquele cara que promete milagre, aquele cara que tem uma cartilha e quer aplicar em todo lugar. Eu acho que isso também não é bacana. A gente, por mais que tenha essa questão, né, você não, que a gente falou agora há pouco, você nunca fez campanha aqui para saber como é que é, mas a gente vai estudar. Se a gente é um profissional de marketing político que tem um mínimo aí de responsabilidade, a gente vai estudar, assim, o local, como o Paulo Maneira fez, como eu fiz, como você, Gilson, fez. A gente estuda o local para poder criar o nosso planejamento. Então, cartilheiro também eu sou contra, tá? E a gente criar conteúdo para a gente é sempre um desafio, né? Primeiro, pela questão de tempo, mas eu entendi que a gente precisa fazer pelo menos um mínimo para a gente estar ativo ali nas redes sociais, porque aquilo ali gera uma reputação para a gente muito bacana quando o cliente vai lá para validar ali a sua apresentação, a sua proposta. O cara entra ali e vê que está movimentado, vê que você consegue produzir para si, vai conseguir produzir para o cara também. Agora eu foco muito, tá, Gilson? Foco muito em planejamento. Então, meus conteúdos são todos focados em planejamento. Eu ressalto a importância do planejamento. Então, eu tento fugir muito dessas dicas. Para você viralizar mais no Instagram, você tem que fazer isso. Para você ter mais likes, você tem que fazer isso. Para você ganhar mais votos na próxima eleição, você precisa fazer isso. 5 dicas para você ter esse resultado. Essas 5 dicas é foda. Bicho. Então, assim, Tem eu um fujo monte muito de perfil. disso. E o pior não é nada, é que, assim, além da questão de simplificar demais as coisas, né? Esse formato 5 dicas, 3 ideias, porra, isso Exato. tá todo perfil de
marqueteiro que quer se promover na rede acaba tendo, né? Então, até do ponto de vista de você se diferenciar, que é o que você tá tentando fazer quando você tá gerando conteúdo ali, você vai por esse caminho, você já começa se diferenciando errado, né? Começou errado. Eu compacto um pouco do que você falou, cara, porque pra mim também realmente é difícil achar tempo, né, pra gerar o próprio conteúdo, difundir as suas próprias ideias, mas eu penso da mesma forma que você. Quando o cliente ele te adiciona ali no seu Instagram e ele vê uma movimentação, ele já fala: bom, estamos aqui pisando no campo, no campo que não é minado, estamos contratando um cara que entende, né? Então, eu acho que meio que se transformou em uma obrigação. O que a gente tem que ter cuidado, que é a minha visão, é de a gente não sair prometendo milagre, né? Pô, eu fico chateado quando eu vejo algumas postagens que falam da facilidade que é eleger alguém e da simplicidade que é tocar uma campanha, porque a gente sabe que não é. Até porque a gente está aqui falando de digital, mas a gente sabe que a conjuntura que elege um cara, ela tá muito além de só o digital, né, Paulo? Não é o Instagram que vai eleger o candidato, isso é fato. Israel, mas chegou naquele momento do nosso papo que a gente bota a pimenta malagueta e a pimenta de cheiro nessa moqueca. Paulo gosta, eu se A prepare. pimenta malagueta é aquela rede social, vamos compartilhar aqui com os nossos colegas que estão nos assistindo, uma rede boa, uma rede para se seguir, uma rede que é referência. E a pimenta de cheiro, eu costumo até dizer, né, que é aquela rede para prospectar. Porque se o cara tá ruim é porque ou ele tá com uma pessoa que não tá levando o negócio certo, ou o cara, a rede é ruim mesmo, o cara não tem ninguém. E tá fazendo de qualquer jeito. Mas eu queria que você passasse algumas referências bacanas pra gente até acompanhar, seguir, compartilhar. Tá, E você possa mostrar pra gente aí. Você Não, quer mas- primeiro falar de quem tá mal ou de quem tá bem? Cara, eu vou falar de quem tá mal, porque assim, principalmente nesse campo da vereança que a gente tá falando hoje, é muito fácil a gente identificar, tá? E aí ajuda, como você falou, Paulo, ajuda muito a gente ter aí uma identificação de quem prospectar. Todo vereador que não tem trabalho nenhum da comunicação ainda vai estar lá, ou com os posts fixados, ou com os destaques, com o número dele da eleição passada. Fala. E é 80% dos vereadores que Pista você... boa pra quem tá prospectando aí, viu? Porque é real. Agora você deu o caminho das pedras, né? É o caminho de ouro. Agora você mastigou pra quem tá nos assistindo. Aí fica difícil até só falar porque tem essa gama aí. Um padrão, né? Um padrão de comportamento que você pode ir. Boa mesmo. Coloca lá no explorar vereador, vai aparecer um bocado, vai clicando. A maioria ali vai estar dessa forma. A foto da campanha que tem o Tem número, o número embaixo. A foto da campanha com o número. Os destaques são 5 bolinhas que formam o número também, né? Isso, exatamente. Tá cheio. Você agora foi na veia. Bateu o olho, você já sabe. E outras redes, assim, que eu fugindo um pouquinho do legislativo até, que eu não curto muito, não consigo gostar de curtir. A gente já falou, inclusive, sobre ela aqui hoje, a do presidente Lula, tá? Eu não conectou até agora, esse terceiro mandato não conseguiu entregar o que é possível de uma rede social de presidente da República. 18º episódio, eu acho que o 16º que fala. Eu acho que a gente tem discutido muito isso. O que você enxerga que não está funcionando, Israel? Por exemplo, assim, a gente, na minha percepção, eu acho que assim, que é como se falasse uma língua que é a linguagem. As pessoas que estão aqui não estão, tipo assim, é uma língua que não existe. É não. como se você falasse uma coisa, que país é esse, né? Exato, falta de conexão. Pra que eu tô falando, né? Eu acho que ele tá desconectado esse processo. O que a direita sabe fazer muito bem, né? A direita sabe provocar, a direita sabe fazer, porque ela sabe para quem tá falando. A gente conversava aqui, inclusive, antes assim, pô, o cara tá falando pra plateia dele, pô. Pra gente que tá assistindo fora, o pessoal de direita, quem tá assistindo fora, fala assim, peraí, isso aqui é ridículo, isso aqui não vai comunicar para nada, mas para a bolha dele comunica. E então, assim, o discurso, ele grita, ele fala, ele vai mas ele está comunicando para a bolha. E você não vê isso na do presidente Lula. Você também consegue enxergar que não fala a mesma língua de quem está lendo? Não fala a mesma língua de quem está lendo e não conecta com a realidade do país hoje em dia, né? Então, a gente tem realmente uma falta de conexão
ali da comunicação do presidente com o dia a dia das pessoas. Acho que essa é o grande ponto crítico da comunicação do Lula. Eu li uma análise interessante sobre aqueles vídeos, né, de inteligência artificial que eles fizeram agora há pouco, né, que partiram do partido, do PT, e que realmente foram muito bem feitos, tem um potencial de impactar muito bem as pessoas, mas a análise ela é muito interessante porque ela condensa os números. Então, foi um movimento orquestrado, os influenciadores e políticos com maior engajamento na esquerda fizeram reacts ou repostaram, e aquilo teve um alcance que a esquerda nunca tinha tido na vida, até aquele momento. Daí vem o Nicolas, cata uns cortes de falas, puxa uma fala, acho que foi de Roberto Justus, uma de uma outra, um empresário, e aí, de repente, somado o engajamento de todo mundo, não deu o que ele conseguiu, né? Então, assim, falta também, eu acho que para a esquerda entender que tudo tem método, né? A gente está aqui falando, você fez um livro que conta um método. Sim. E falta um pouco para o campo progressista, né? Eu não vou falar esquerda, porque já me deram uma porrada aqui outro dia que eu falei a esquerda, e aí vieram no comentário aqui e me deram uma facada. Não é a esquerda, são as esquerdas, campo progressista. Então, vamos lá. O campo progressista, ele precisa ainda entender como formar um ecossistema, e tem que entender que não adianta mais você centralizar. Essa análise, ela falou uma coisa interessante, que é o seguinte: não é mais centralizado, tipo, o PT vai jogar as informações, o Lula vai jogar as informações. Você agora tem que traduzir o que as pessoas pensam e validar o que elas falam, ao invés de você estar sendo o centralizador da informação e o criador da informação. Então, a grande questão também do insucesso, né, de não conseguir decolar, eu acho que passa por isso. Por não ter entendido que não existe mais agenda setting, não existe mais centralização da informação. O que existe agora é que Paulo é um criador de conteúdo, Israel é um criador de conteúdo, o Eman que tá ali tem um canal, eu tenho o meu canal, e você tem que aceitar essa realidade, que eles ainda não aceitaram, né? Exatamente. Essa falta de aceitação também prejudica muito, né, os rumos do campo progressista, né, do presidente Lula. E, assim, o tempo tá correndo, né, o tempo tá acabando para que eles tenham esse tipo de noção do que fazer. Mas realmente é um problema realmente crônico aí que o Lula está enfrentando, e eu acho, assim, cada dia mais difícil de ser resolvido. Uma outra rede que eu também não gosto, só para a gente complementar, também por conta de um ponto que a gente conversou aqui, é o da governadora do estado aqui de Pernambuco, da Raquel Lira. E também na ânsia de tentar chegar perto do seu principal concorrente, né, que é o João Campos, Sim. se coloca em algumas situações que também não batem com a pessoa da Raquel, entendeu? Então, são algumas situações que quem conhece, quem vê no dia a dia, sente ali uma forçação de barra, sente ali que não deveria ser esse caminho. Então, uma outra rede que eu também não consigo gostar por conta visivelmente, essa ânsia que eles sentem de tentar fazer um contraponto aí ao João Campos, que tá estourado, né, nas redes. Um TikTok de primeira ele. Agora a gente Exatamente. precisa falar de coisa boa, Coisa né, Paulo? boa, né? Vamos lá. Exatamente. Qual é a pimenta malagueta aí? Coisa boa. Vou dar 2 vereadores, tá, que eu acho bem bacana. Show, eu ia lhe sugerir isso. Eu ia falar, já que você é o cara dos vereadores, joga aí 2 redes Vereador. legais de vereador pra gente. Eu mesmo quero acompanhar. Vou puxar até sardinha aqui para Pernambuco. Vou colocar uma vereadora Já vou seguir aqui agora. Tô da aqui com o Instagram bancada aberto. governista, lá da cidade de Cortez, aqui no interior do estado, que é Letícia Borba. Eu acho que é Letícia N. Borba. Assim, é muito nova ela, e ela é presidente da Câmara, e ela faz uma comunicação que está muito alinhada com a idade dela, com o perfil dela. Eu Já acho. seguia, viu? Já seguia? Já seguia. O Paulo Pronto. Paulo é fogo. Letícia, eu acho que vem fazendo um trabalho bem bacana e vem numa crescente, sabe? A Letícia vem numa crescente nas redes sociais. Eu acho que é bem legal de acompanhar.
E um Ela vereador. é jovem, ela é bem retada mesmo. Já tô seguindo aqui também agora. Já peguei a referência. Vamos nessa. E um vereador que eu vou indicar de oposição, eu vou indicar o Ruber Neto. Não é Ruben, não, é Ruber, com R no final, Neto, que é da cidade de Garanhuns. O Ruber, ele é um cara que sempre trabalhou rede social muito bem, foi eleito pela primeira vez agora no ano passado, e continua aí no seu mandato fazendo um trabalho de oposição, usando rede social muito bem. Então, ele bate de forma inteligente, ele se coloca de forma inteligente nas redes sociais, se tornou ali uma referência, ele é o único representante da oposição na Câmara, é ele contra todos. Mas ele vem fazendo um trabalho bem bacana nas redes sociais, eu acho que vale a pena sim estar seguindo o Ruber Neto. Uma coisa que eu acho interessante, e aí eu vou, como a gente abriu aqui as duas redes, né? Com a cara de uma rede organizada, ela já se apresenta ali quando você abre o perfil do cara, né? Isso. Você olha o feed, ele, por mais que não tenha nenhuma capa específica com nada escrito, mas como uma coisa é mais harmônica, organizada, Padrão, né? Tem um padrão legal. Eu acho interessante porque se repete, né? Quando o cara ele faz bem, de cara você abre ali, você já fala, bom, pode ser que o conteúdo não esteja 100%, mas a forma já começa bem. A gente sabe que a forma hoje, querendo ou não, faz muita diferença, né, na aceitação. Então ficam essas duas dicas aí. Agora, Israel, a gente tem uma dinâmicazinha aqui para finalizar, né? Vamos que lá. a gente faz um pequeno ping-pong, né? Eita, vamos embora. Assim, em uma palavra, defina uma campanha eleitoral de vereador bem feita. Em uma palavra. Campanha de vereador bem feita, ela é conexão. Ela gera conexão com as pessoas. Então, conexão é a palavra que define uma campanha bem feita de vereador. O vereador é o primeiro elo, né, com a política, é o cara mais Total. próximo que o cidadão tem, né, da política. Agora aqui é uma pergunta sobre preferência, né? Qual é a rede social que não pode faltar para um cliente seu hoje? WhatsApp. Boa. Tem gente que é seduzida pelo Instagram, né? Não, Mas WhatsApp. você Tem que já ter. entendeu o jogo aí. Exatamente. Instagram pode até ser. A gente tem alguma dificuldade ali para E além, gerenciar né? o Instagram. Entender que o WhatsApp é uma rede social. Porque tem Exato. gente que não entende nem que o WhatsApp é uma rede não, social. não coloca no hall de gente não redes coloca. sociais, né? É Tem gente que verdade. ignora isso, porque na verdade o WhatsApp é a grande rede. E É vai onde você tem a troca mais rápida e mais fácil. WhatsApp. O maior erro de um vereador em sua comunicação de mandato. Achar que não precisa de comunicação. Há muita gente que simplesmente acha que não precisa de comunicação de mandato. Que somente a imagem dele, a história dele vai fazer todo o trabalho de convencimento da população. Então, achar que não precisa de comunicação é o principal e maior erro de qualquer vereador. E agora aqui, para finalizar, ligue sua bola de cristal Eita. e me diga a eleição de 2026 em uma frase por Israel Leal. Grande. Eu ia falar guerra mundial, mas guerra mundial não pode, né? Então, Aí você vai assustar quem tá chegando É, agora, cara. mas vai ser Tem uma turma chegando, Tem uma galera que assiste a gente que tá gostando turma do mercado, gostando. Pô, eu quero entrar, como é que eu Você vai faço? expulsar metade já. ia assustar. Mas vai ser uma Tudo bem que batalha. uma eleição é a máquina de triturar gente viva, né? É, Mas eles não precisam saber agora. Na verdade, é que nem aquele processo. Eles vão sentir. A gente cai na piscina fria, mas fala: venha, que a piscina tá quentinha, a água tá quentinha, pode pular. A gente tem que fazer assim. mas vai ser uma batalha sem precedentes. Para mim, acho que com o advento da IA, né, com alguns entendendo de comunicação, outros não, com as pessoas entendendo que comunidades são o grande lance da eleição de 26, vai ser uma batalha realmente que a gente nunca viu. Então, quem quiser estar nessa eleição precisa encarar e se preparar para uma batalha uma batalha sem precedentes na política. Quem tá focando só em Lula contra Bolsonaro já vai tomar uma rasteira que não tem noção.
Porque não é Lula contra o Bolsonaro, é inteligência artificial contra todo mundo. E o algoritmo Exatamente. E o massacrando algoritmo geral. massacrando o riso de todo mundo. E aí a gente vai, só para a gente complementar, a gente vai ter aí, assim, a legislação essa questão do controle, né, de redes sociais, junto com a inteligência artificial, junto com o crescimento aí dos lados Bs, né, nas campanhas. A contra-campanha cada vez mais tomando conta da campanha. Então, às vezes, a Demais. própria campanha faz muito mais contra-campanha adversária do que a própria campanha. E isso já apareceu muito na eleição passada. Demais, E pô. eu acredito que tome a frente na próxima campanha também. Sem lado B, eu acho que já não existe mais nenhuma campanha Não atualmente, existe. né? Não tem Principalmente se campanha tratando sem de lado B. executivo, né? Que é um derby, na maioria das vezes. Eu acho que sem o lado B, praticamente não conheço nenhuma. Por isso que vai ser uma Quase todas batalha. tiveram. O funcionário Não que eu daquelas. faça, mas... Precisa saber lidar, né? Mas você conhece alguém que faz, Eu né? conheço quem O nome faz. dele é Sombra, inclusive. Ninguém sabe, não tem nome, não tem RG. Nem na Mas cidade toda ele fica. campanha tem um Sombra. Toda campanha tem um Sombra. Quem é? Ah, o cara que tá ele mora nem aqui mora. O cara mora em outro país. Ele só dá no Exatamente. celular com o DDD da cidade, A mas gente só não... mandou um chip pra ele e acabou. É dureza. Mas é a realidade. Meu amigo, a gente vai encerrando por aqui. O mais ilustre torcedor do Ibis Futebol Clube. Como é que tá nosso Ibis aí, meu amigo? Jogando como sempre e perdendo como sempre. Ai, Maria. A gente tá o Ibis, o Se Paulo começar a fala ganhar, brincando. acaba a acaba. graça. O marketing todo está em cima disso. Paulo fala brincando, mas eu sou torcedor do Ibis e meu primeiro livro, só para vocês verem aqui, ó. Mas eu não falei brincando, não. Eu sei que Cadê? O Voo do Pássaro Preto, a história do Ibis, o pior time do mundo. Cadê, bicho? Aqui. Mas eu não falei brincando, não. O Voo do Pássaro Preto. Eu sei disso. Pra Meu quem primeiro quer livro foi sobre o Ibis. conhecer melhor a história do pior time do mundo, tá aí a dica do livro. Além, é claro, do livro aqui. Isso, Comunicação de mandatos para vereadores. aí é coisa séria. Quem quiser adquirir o livro, como é entrar que em contato faz? com você, deixa aí como é que a pessoa pode comprar o livro e contratar Israel Leal. Maravilha. Vocês me acham muito facilmente no Instagram como Israel Leal ou pelo Instagram da minha consultoria, o CT do Marketing Político. CT do Marketing Político. E o livro está disponível, tá nos links das bios dessas duas redes, mas você encontra também na Amazon esse livro para adquirir. E eu recomendo, tá? Se você trabalha com vereador, se você é vereador, não tem equipe, o livro vai ser uma mão na roda aí para o seu mandato. Maravilha. Show de meu bola. amigo. Papo muito bom. Muito obrigado mesmo. Vamos ver se qualquer outra oportunidade a gente faz esse papo presencial. Ao vivo. Vamos, aceito o convite. Já chego por aí. Valeu, meu amigo. Muitíssimo Obrigado, pessoal. obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.